Porque a nossa tendência é: Senhor, eu estava chateado, Senhor, eu estava nervoso, Senhor, eu estava pressionado. Talvez vocês possam até me ajudar com outras desculpas que nós damos para Deus nos poupar das consequências. Que nós estamos dizendo para Ele: Senhor, as circunstâncias eram muito difíceis, por isso eu tomei uma decisão errada, não é? Então, a resposta é: se nós tomarmos decisões erradas em tempos difíceis, Deus vai deixar sofrermos as consequências? Via de regra, sim. Tá? E a terceira pergunta é a seguinte: o que você deve fazer, então, para evitar tomar decisões erradas em tempos difíceis? Porque em tempos difíceis você vai ter que tomar decisões também. Né? Então, o que você tem que fazer, então, ou aprender hoje de manhã a falar: de agora em diante, em tempos difíceis, vou fazer isso e não vou fazer aquilo. Porque eu sei que, mesmo que eu tome decisões erradas, e diga para Deus: eu estava nervoso, eu estava pressionado, estava muito difícil, Deus vai falar: eu sei, é verdade, mas suas decisões deveriam ser baseadas em valores, deveria ser baseada na minha palavra e na fé, e você baseou nas circunstâncias e nos seus sentimentos. Tá? Bom, então, feitas essas considerações, né, acho que nós estamos situados da importância do nosso tema, da importância desse assunto, porque nós não temos como escapar desse negócio. Tá? Então, eu vou citar, usando aqui a vida do profeta Elias, esses dois versículos, o 19, 13 e o 4, 3 decisões erradas que Elias tomou em tempos difíceis e que muitas vezes pode ser o nosso padrão, tá? Quando nos encontramos em tempos difíceis como Elias, talvez seja o nosso padrão tomar decisões como ele tomou. Então, em primeiro lugar, pode passar, por favor? Uma decisão que Elias tomou nesse tempo difícil, por quê? Qual é o tempo difícil aqui? Ele estava sob ameaça de morte. Até então, na vida de Elias, era só decisões em tempos bons, né? Então, milagre, a presença de Deus sendo confirmada, ele vendo o poder de Deus sendo manifestado. Mas nesse momento aqui, né, que você vê isso no versículo 1 e 2, ele está em tempos difíceis. A página virou da vida de Elias, de tempos bons para um tempo difícil. Ele está sob ameaça de morte, feita não por qualquer pessoa do país, mas pela esposa do rei, que tinha todo o poder de mandar guarnições e guarnições atrás dele para se cumprir a palavra que ela tinha dito. Né? Amanhã você é um homem morto. Então, ele estava sob ameaça de morte, com um prazo estabelecido. Né? A vontade da rainha era que ele morresse, estivesse morto em 24 horas. Então, foi uma mudança de página, de tempos bons para tempos difíceis. E no versículo 3, que nós lemos, a primeira decisão de Elias, pegando o verbo aí, levantou-se, ele levantou-se para quê? Para fugir. Então, em tempos difíceis, o diabo vai querer que você fuja da sua realidade. Porque está difícil para você, mas pode não estar para outro. Está difícil dentro de quê? Da sua realidade. Está difícil dentro do seu lar, está difícil dentro da sua empresa, está difícil dentro do seu ministério, dentro da sua realidade. Então, estava difícil dentro da realidade de Elias. E o que Elias fez?
Se está difícil na minha realidade, eu vou fugir dela. Então, essa atitude de Elias, às vezes é o nosso padrão humano. A minha realidade está difícil, o que é que eu faço? Eu fujo dela. Eu não confio em Deus, eu não oro e eu não espero Deus agir. Eu vou mudar a minha realidade saindo dela e indo para outra realidade. Então, se você está enfrentando um problema difícil, um momento difícil, qual o conselho? Não fuja, permaneça, até que Deus te dê o escape. O problema de Elias foi fazer o que Israel também fazia. Em tempos difíceis, Israel buscava socorro nos países vizinhos. Mas em tempos difíceis, quando Israel buscou socorro no Senhor, o que aconteceu? Milagre. O exército inimigo desbaratado, sem Israel dar um tiro sequer. Lembra da história do Senaqueribe? Né? E outras situações. Então, mas eu estou orando e nada muda. É porque não chegou o tempo da mudança. Não é? Só isso. Continue na mesma posição, não fuja. Por quê? Deus tem um escape. Mas ele não usa o seu calendário, ele usa o dele. Né? Não é no dia e na hora que você quer, mas é no dia e na hora que ele fala. Finish, the end. Né? Acabou. Então, que você possa abolir isso da sua vida. Quantos momentos difíceis você já viveu e você fugiu? E por isso não foi tratado por Deus como Ele queria te tratar, permitindo aquela situação difícil. Eu observo que quando nós fazemos isso, aquela situação difícil fica se repetindo sem a gente perceber. Vai e volta, aparece alguém semelhante para pisar no nosso calo, da mesma forma que foi na anterior. Vai e volta, aparecem umas circunstâncias no meu ministério, na igreja, semelhantes, porque Deus está tentando me dizer, vamos tentar de novo? Não fuja. Aí você fugiu. Aí Deus vem de novo, uma terceira, passa um tempinho, você se distrai, né? E às vezes não percebe as semelhanças. Fala, vamos tentar de novo. E Deus ali na expectativa, não fuja da sua realidade difícil. E o diabo sugerindo, a solução, o escape é você fugir. Não espere em Deus. Não confie nisso. Não diga como salmista, vou esperar em Deus, pois ainda o louvarei. Deus me dará o escape. Não espere, fuja. E assim muitos já fugiram do casamento, muitos já fugiram do emprego, muitos já fugiram da sua atividade profissional, muitos já fugiram do ministério que tinha na igreja. E quando foi que essas pessoas tomaram essas decisões? O tempo estava ruim. Era tempos difíceis. Não é? Talvez sem apoio, sem compreensão, né? Sem ver resultados. Então, se você quer ver o escape de Deus, tem que ter fé e paciência para esperar. Se você quer ver o escape de Deus, tem que ter fé e paciência para esperar. Está demorando, é verdade. É uma agonia, às vezes, sabermos que Deus não tem pressa. E que a nossa pressa não impressiona Ele. Ele não muda de escolha. É uma agonia. O pessoal ficou lá na casa de Lázaro, né? Marta e Maria ficaram agoniadas. Esse Jesus demora demais. Né? É verdade. Mas tem que ser assim. Sabe por quê? Quando você aprende a esperar, você aprende a confiar. Então, quem não desenvolve a paciência não vai desenvolver a confiança e a fé. Vai ser sempre precipitado, vai estar sempre fugindo das suas realidades difíceis. Segunda decisão errada que Elias tomou, em
dias difíceis, foi se afastar das pessoas, querer ficar só. E querer isolar-se, né? Não falar com ninguém no WhatsApp, não atende mais telefonema, né? Some do mapa, é a nossa expressão corriqueira, né? O que isso significa? Qual é a questão errada aí? Que por causa de circunstâncias difíceis, você resolveu cortar relacionamentos de comunhão. Acreditando que Deus é só seu. E perdendo de vista que Deus vai trazer palavras de consolo e de redirecionamento e de consolo e redirecionamento mesmo, muitas vezes usando pessoas. Né? Então, Elias tomou essa decisão. E Elias, ele já é do tempo que existia uma escola de profetas. Um dos seus discípulos aparece aqui no texto. Né? Então, foi uma decisão que ajudou em que a Elias? Agora, reflita comigo. Não é? Ele toma essa decisão, ainda aqui no versículo 3, aí no verbo deixar. O que fez? O que Elias fez? Ele só tinha um companheiro, ele estava vivendo tempos difíceis, e o único que ele tinha, ele falou, não quero você mais perto de mim. Que diz o versículo 3, e quando ele chega em Berseba, ali ele deixa o seu servo. Lembrando, irmãos, que ele está descendo do norte, Galileia, e ele já cruzou a Samaria e chegou em Berseba de Judá. Fez esse caminho só com o servo. E quando chega em Berseba, que depois de Judá vem o deserto da Arábia, fala, agora eu quero me isolar. O que acontece? Eu não sou o primeiro a dizer isso, mas normalmente todo pecado começa com um orgulho no nosso coração. O querer isolar-se, às vezes, é inconscientemente a manifestação de uma revolta com Deus. Já que Deus não fala comigo, eu não quero ouvir mais ninguém. Não quero nem que Ele use alguém para falar comigo, porque eu queria que Ele falasse comigo. Mas que Ele falasse comigo como eu quero, no meu quarto. Só que às vezes Deus quer falar contigo do jeito que Ele quer, através dos seus irmãos, que têm o Espírito Santo como você também. Né? Então, Elias queria ficar só. Quando você está em tempos difíceis, qual é o seu costume? Aproximar-se ou isolar-se? Você se afasta da igreja ou você se aproxima? Qual é o seu time em relação a isso? Qual é o seu insight em relação a isso? Qual é a sua atitude costumeira? Todo mundo tem que ir atrás de você, então você precisa aprender a cuidar de você. Não, eu estou em tempos difíceis. Não é hora de eu me afastar. É hora de eu me aproximar. Eu preciso de gente perto de mim. Eu preciso dar chance a Deus, usar um, usar outro, e ir me guiando através do que um fala, o outro ora por mim. Eu preciso dar chance a Deus, até porque, sabe o que é que acontece? Às vezes, em momentos difíceis, Deus fica em silêncio, provando a nossa fé. Mas Ele fala através de outras pessoas. Não é? Então, às vezes não é um silêncio radical, é um silêncio pessoal, mas Ele fala, se você não se isolar, não fizer o que Elias fez, vai funcionar. E é interessante, irmãos, que nós estamos falando de alguém muito experiente com Deus.
tomando decisões erradas em tempos difíceis. Nós não estamos falando de um crente carnal. Quem era Elias? No Novo Testamento, os nomes que se destacam é Abraão, Daniel, Elias e Moisés. Ele está entre os 4 grandes de toda a história do Antigo Testamento. Nós estamos falando de alguém com experiência com o sobrenatural de Deus. Na vida de Elias, o sobrenatural de Deus era uma coisa natural. Não é? Alguém que orava, Deus respondia, falava, Deus cumpria. Alguém desse naipe, dessa estatura espiritual. E isso é bom para nós pensarmos, porque às vezes a gente se consagra, se torna uma pessoa espiritual, mas depois a gente não percebe que a nossa espiritualidade nos levou a um orgulho mortífero, inconsciente. Porque isolar-se, tá? Eu quero falar principalmente, olha, nem tinha pensado nisso, né? Mas se a pessoa tem um chamado e tem essas atitudes, se isola da igreja, só se aproxima da igreja para ministrar, mas não aprende nada com ninguém da igreja. Orgulho puro, soberba pura. E eu bato muito nessa tecla. Gente espiritual que não se tornou mais humilde é uma espiritualidade que não agrada a Deus. Aquela história, Deus tem que falar comigo, né? Então, só dá conselho, não ouve conselho, porque quando alguém dá conselho, não obedece, né? Quer ministrar, mas não aceita ser ministrado. Lembrando que quem não era diabo e virou diabo, também estava muito pertinho de Deus. Mas o orgulho entrou no coração, e a vaidade, e se tornou numa outra pessoa. Então, a segurança não é eu saber que eu estou assim com Deus. A segurança é eu estar assim com Deus e nunca deixar o orgulho e a vaidade entrar no meu coração. E ser cada vez uma pessoa mais humilde, mais pé no chão, mais assim, Senhor, eu não sou nada. Senhor, eu não sou nada. Porque quando começa a pensar que é 0,5, danou-se. Danou-se. Né? É escada abaixo. Então, assim, o que Elias nos mostra? Ele não queria mais se encontrar com ninguém. Eu não queria mais conversar com ninguém. Ele falou, não, estou em tempo difícil, não quero papo. Você já usou essa expressão, não quero papo? Né? Então, Elias parou de atender telefonemas, né? Não respondia mais os e-mails, nem o WhatsApp. E aonde tinha gente, ele não queria ir. Aonde tinha gente, ele não queria ir. Né? Irmãos, a congregação dos santos é uma clínica espiritual, onde Deus faz cirurgia sem a gente ver. Ele nos trata sem a gente perceber. Né? E aonde Deus está, tem paulada e tem graça. Você quer saber se Deus está? Não é só mar de graça, não. E também não é só paulada. Mas onde Deus está, Deus usa bem o sanduíche, né, pastor? O sanduíche. Né? Então, você quer perceber se tem presença de Deus no lugar? Tem paulada e tem graça. Deus bate e assopra. Né? Ele faz muito bem isso. Né? A gente se sente pequenininho, daqui a pouco ele nos levanta. Né? A gente chora e daqui a pouco a gente está sorrindo. E terceira e última decisão errada de Elias em tempos difíceis, aí é que a coisa descambou. Porque aí ele chuta o balde, né? Desiste.
quando no verso 4 diz que depois de não querer mais papo com ninguém, aí ele vai para o deserto. Ir para o deserto, aqui, representa que Elias estava deixando o seu ministério, deixando a sua missão, deixando a sua nação e deixando a si mesmo para entregar-se à morte. Não vou me matar, mas vou criar as condições para que isso aconteça. Porque deserto, ou você entra com Deus e sai à base de milagres, ou você morre nele. Leia a Bíblia que você vai perceber isso. Tá? E a realidade também climática do ambiente. Né? Não tem água, não tem alimento. Né? Então, se você entrar no deserto e Deus não entrar junto e não tiver milagre junto, você morre nele. Você só sai vivo se Deus estiver contigo naquele deserto. Não é? Então, e pessoas, às vezes, semelhantes a Elias, mas aí, então, desiste do emprego, desiste da profissão, desiste da empresa, desiste dos estudos, desiste da família. Né? Por quê? Porque você estava vivendo momentos difíceis nessas áreas da vida. Então, ela desiste. Eu quero, então, revisar esses 3 pontinhos com vocês, tá? Porque é a resposta à terceira pergunta que eu fiz no início. O que eu devo fazer para evitar tomar decisões erradas em tempos difíceis? Fazer o contrário do que Elias fez, tá? Então, não fuja da sua realidade. Em frente. Está difícil? Deus sabe. Continua. Não fuja das pessoas. Procure-as. Tá? E terceiro, não desista. Não pare. Continue. Amém? Eu pedi a Valentina, não sei se ela conseguiu. Conseguiu a música, Valentina? Então vamos ficar em pé. Antes de nós orarmos, eu gostaria que nós cantássemos e que você prestasse atenção nessa letra. Preciso entender, da Isadora Pompeu. Obrigado, Valentina. Só quero entender o que devo fazer, Jesus. Preciso entender o que devo fazer, Jesus. Tenho caminhado em tua direção, buscando saber o que fazer ou não. Me perco em meus passos e não consigo deixar. Então eu choro e começo a clamar. Eu não quero que a minha vontade vença, mas quero que somente a tua prevaleça. Mas eu preciso caminhar para algum lugar. Me diz, Deus, aonde eu devo estar. Só quero Vamos cantar juntos o coro? Começar a aprender? O que devo fazer, Jesus? Preciso entender. É uma verdade. O que devo fazer, Jesus? Meu pensamento fala tanto e a minha voz está no canto, pois eu canto a ti. Meu sentimento não entende, mas minha alma compreende, pois pertenço a ti.
fazendo, Senhor. Preciso entender o que devo fazer, Jesus. Oh, Deus. Obrigado, Valentina. Irmãos, nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Mas eu quero te dar um exemplo. Hoje, eu procuro não orar. Senhor, o Senhor me entende? Porque aí eu viro vítima. O Senhor entende, Senhor, o que eu estou sentindo? O Senhor entende, Senhor, o que eu estou passando? Hoje eu prefiro orar, Senhor. Então, por exemplo, em relação à igreja, Senhor, me ajuda a entender o que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está fazendo na nossa igreja, Senhor? Me ajuda a entender como o Senhor está encaminhando as coisas. E eu até falo assim, me ajuda a entender, Senhor, para eu não te atrapalhar. Talvez que a gente se vicia até orar errado. Eu já falei para vocês, se eu tiver muito mal, às vezes, se eu sinto que eu vou orar e na verdade é uma mentira, eu vou lamuriar, eu prefiro dar um tempo. Para não ajoelhar e vir com uma lista de reclamações com Deus, de murmurações. Eu acredito, irmãos, que até os mais novinhos aqui, talvez já tomou alguma decisão errada, porque estava vivendo um momento difícil. Às vezes até no relacionamento com os pais. Mas uma coisa eu sei, todos nós que estamos aqui, nós temos um desejo de falar com Deus agora, falar, Senhor, possivelmente ainda vou viver momentos difíceis, mas eu não quero mais tomar decisões erradas. Um fato também me marcou recentemente. Eu falei isso com Deus várias vezes. Senhor, fato recente vivido por nós. Senhor, me ajude a não tomar decisões erradas, a não falar coisas erradas, por causa do erro dos outros. Me ajuda, Senhor, a fazer tudo certinho. Me orienta. Precisamos, irmãos, antes de chegar aqui no altar para orar, entender essas coisas. Parar de nos fazermos de vítima. E deixar Deus tranquilo. Deus olhar para você hoje de manhã e falar... essa é uma expressão, né, que Pedro fala no livro de Atos, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoas. Essa é uma expressão que Jó usa também, agora eu sei que nenhum dos teus planos são frustrados. Acho que tal Deus olhar para você hoje de manhã e falar, agora eu sei que no próximo tempo difícil, você não vai pensar coisas erradas e não vai tomar decisões erradas. Agora eu sei. Você aprendeu, você entendeu e vai fazer direitinho. Então eu queria convidar todos nós a virmos em pé e orarmos juntos, porque eu acho que todos nós temos esse temor no coração. Senhor, não quero mais tomar decisões erradas, porque estou vivendo tempos difíceis. Me ajuda a ter cautela, me ajuda a confiar.